Toda vez que um ano novo começa, as pessoas criam novas esperanças. Elas querem acreditar que vão ter novas chances de conseguir acordar cedo, abraçar mais os seus pais, aprender uma habilidade nova e ser uma pessoa melhor. Mas imagina que quando chegasse julho, você tivesse que simplesmente interromper temporariamente todos os seus sonhos. É como se você tivesse que, sei lá, se congelar no tempo e só voltar no ano seguinte. Teria que no resto do ano esperar que as coisas ao seu redor acontecessem sem a sua intervenção. É como se você só pudesse existir até julho. Esse ano parece estranho, mas ele chegou. Em 2020 você vai precisar passar por isso. E para entender isso, vamos falar sobre galinhas no fim do mundo. Vai fazer sentido, eu prometo. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos meus incríveis apoiadores que adorariam saber o que essa história de ano acabar mais cedo tem a ver com uma galinha no fim do mundo. Ok, vamos agora entrar numa metáfora em que você está no fim do mundo e provavelmente é o último ser humano vivo. E na sua vista você não consegue enxergar nada que sirva de alimento, mas é aí que você encontra uma cabana no meio do nada. Você entra nessa cabana e vê que deu sorte. Lá tem uma caixa com uma dúzia de ovos e uma galinha. Pronto, perfeito. Agora você não morre mais de fome, parece até que alguém deixou aquilo preparado para salvar a sua vida. Aqueles 12 ovos naquela caixa são seu último recurso. E também, é claro, aquela galinha. Aparentemente são sua única fonte de comida que sobrou. O problema agora, na verdade, é saber quantos ovos aquela galinha põe por dia, porque você não pode simplesmente comer mais do que ela produz, senão vai acabar chegando uma hora que vai faltar e você não vai ter nada que comer. Então no primeiro dia você tira um ovo da caixa e come. E aí pouco tempo depois a galinha bota um ovo. E aí você pensa que, ok, parece que esse bicho bota um ovo por dia, mas vale a pena ainda dar uma arriscada, fazer um teste para ver se isso é verdade. Você então pega 2 no mesmo dia. E ela, ao ver isso faltando na caixa, bota 2 ovos. Olha só que ótimo, parece então que aquela galinha sempre vai botar a quantidade de ovos que tá faltando naquela caixa. Que maravilha! E aí, com esse raciocínio em mente, você então decide que ainda vale a pena fazer algo mais ousado e come 3 num dia. E a galinha, bom, ela põe 2. Ela continua botando a mesma quantidade de antes. Esse aparentemente talvez seja o limite dela. São 2 ovos por dia, mas e agora? Bom, sabendo disso, você só tem 2 opções. Ou você fica comendo 2 ovos por dia, que é o limite de reposição da sua ave, ou você simplesmente pensa que dane-se essa galinha. Eu vou comer o tanto que eu quiser aqui, ó, minha galinha, minhas regras. E eu sei, a primeira opção é sem comparação muito melhor. Só ela é capaz de manter você vivo e com comida a longo prazo. Agora já essa segunda opção não faz o menor sentido. Por que alguém em sã consciência faria isso? A longo prazo seria basicamente uma sentença de autodestruição. Você ia morrer de fome. Sim, é verdade. A segunda opção é muito pior e perigosa. Mas nesse momento é ela que estamos escolhendo. Como eu disse, essa galinha no fim do mundo é uma metáfora sobre as nossas escolhas. Então imagine que nessa história você representou a humanidade, enquanto escolhia a quantidade de ovos, de recursos naturais que deveriam ser consumidos da galinha do planeta Terra. Diferentemente das outras espécies, nós precisamos de uma quantidade cada vez maior de recursos para criar mais máquinas, para criar mais casas, mais comida e, dentro da analogia, nós estaríamos consumindo mais ovos. Porém, assim como essa galinha, a Terra tem um limite de produção máxima de recursos para repor o que foi consumido por nós. E esse limite no ritmo de reposição do nosso planeta basicamente significa o quão rápido os mares conseguem recuperar as populações de peixes após um ano de pesca, as árvores do desmatamento,
o solo da agropecuária e o ar da poluição dos gases do efeito estufa. Pois é, a gente polui bastante. E só para você ter uma ideia, vai lá no meu Instagram ver quantas toneladas só de CO2 a gente libera na atmosfera em um ano apenas. Bom, mas para visualizar bem todos esses tipos de impactos, veja esse gráfico, onde no eixo vertical temos a quantidade de recursos naturais e no horizontal o tempo, os anos. Nele podemos traçar uma linha reta que nos diz o máximo que a Terra é capaz de repor em um ano. E essa outra linha tortuosa mostra o consumo da humanidade em cada ano. E o que é mais preocupante é que o limite no ritmo de reposição planetária não é algo fixo e eternamente o mesmo de sempre. Ele na verdade varia com o tempo. Quando destruímos a natureza por um excesso de exploração, ela não vai conseguir se recuperar na mesma rapidez depois. Quando, por exemplo, nós extinguimos ou reduzimos as populações de uma certa espécie, isso pode causar um problema maior do que parece. Às vezes ela pode ser uma espécie-chave para a manutenção daquele habitat em que ela vive, como é o caso dos rinocerontes africanos. Eles se alimentam de um certo tipo de grama dominante, e isso faz com que abra espaço para que outros tipos de grama prosperem, além de outros seres vivos que dependem delas. Isso quer dizer então que rinocerontes são fundamentais para a manutenção do seu ambiente e infelizmente estamos os ameaçando de extinção. Em outras palavras, menos rinocerontes igual a uma menor regeneração daquele habitat. E eu conto essa história com mais detalhes lá no nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. E se você não for apoiador, bom, basta clicar bem aqui, vai lá ver. Tá, beleza, mas o fato é que esse tipo de desastre pode ser de uma escala global e ser irreversível. Imagine só se o desmatamento na Amazônia, por exemplo, consegue chegar ao ponto de não retorno. A floresta inteira iria perder a capacidade de se manter, iria aos poucos diminuindo até desaparecer completamente. Os bilhões de árvores da Amazônia absorvem o carbono da atmosfera e incorporam a sua estrutura. Agora, em um mundo sem essa floresta, menos carbono é absorvido. É um mundo em um novo estado. O limite de reposição da Terra diminui. E se a gente levar isso em consideração naquele nosso gráfico, bom, nós podemos ver que o problema é ainda mais grave. Ou seja, nesses anos, o nosso planeta não conseguiu se regenerar rápido o suficiente para compensar o nosso impacto. A nossa galinha está produzindo menos ovos. Nós estamos matando ela. Sua galinha desgramenta, eu quero mais ovos! Pois é, nós estamos consumindo muito mais do que o nosso planeta é capaz de sustentar no longo prazo. Mas o que tudo isso tem a ver com o ano terminar mais cedo? Imagine que a capacidade de regeneração do nosso planeta, toda a sua produção de recursos naturais em um determinado ano inteiro, seja igual a 365 ovos. Um para cada dia do ano. E com o passar desse ano específico, seres humanos vão consumindo esses ovos, esses recursos naturais. E é claro que para a gente ter ovos até o fim do ano, significa então que o nosso ritmo deve ser de um ovo por dia, não tem mistério. Mas acontece que nós não temos esse ritmo. Nós consumimos em uma média de 1,75 ovos por dia. Então o inevitável acontece e os ovos acabam antes do fim do ano. Eles acabam no dia 29 de julho. Esse foi o dia da sobrecarga da Terra em 2019. O dia em que os recursos para aquele ano se esgotaram. E desde 1970, a humanidade vem sobrecarregando a Terra. Os recursos daquele ano duraram até o dia 29 de dezembro. Essa foi a primeira vez que aconteceu o dia da sobrecarga. Mas depois o consumo da gente foi crescendo e o dia da sobrecarga foi acontecendo cada vez mais cedo. Em 1980 foi 4 de novembro. Em 2000 foi no dia 23 de setembro. E agora, 50 anos depois, espera-se que a humanidade nesse ano consuma tudo o que devia até o fim de julho. 2020 devia acabar em
julho. A gente teria que parar tudo e se congelar no tempo de julho até o dia 31 de dezembro. Mas isso só se a gente quiser que a nossa espécie tenha uma chance de sobreviver a longo prazo aqui nesse pálido ponto azul. Porém, é claro que isso não é possível. Nós não podemos, com um passe de mágica, nos congelarmos no tempo. Mas o que nós podemos e devemos fazer é reduzir o nosso impacto ambiental. Há um tempo, a nossa espécie não se preocupava com esse tipo de coisa. Ninguém, ou quase ninguém, achava que nós, sozinhos, seríamos capazes de consumir mais do que a Terra é capaz de repor. Era como se os recursos naturais fossem infinitos, como uma galinha que produz ovos infinitamente. E isso não faz o menor sentido. Porém, por incrível que pareça, por mais que agora, mais do que nunca, estejamos debatendo sobre os limites do nosso planeta, ainda assim estamos longe do ideal. Ainda consumimos recursos como se eles nunca fossem acabar. E cabe a nós, a humanidade, do aqui e agora, decidir que tipo de futuro vamos dar para os nossos filhos, netos e as próximas gerações que ainda estão por vir. Decidir quando será o próximo dia da sobrecarga. Pois é, mas o cálculo da quantidade de recursos que são gerados pela natureza e consumidos por nós não é exatamente perfeito. A ecologia não é uma ciência tão precisa quanto engenharia. Ou seja, talvez nesse ano o dia da sobrecarga não aconteça exatamente lá no fim de julho, como é o esperado. Talvez seja um pouco antes ou depois, mas ainda assim essa data no calendário continua sendo uma estimativa importante e uma forma de marketing eficaz para a gente repensar as nossas escolhas de mundo que vamos deixar para os nossos bebês e para os bebês de pombos, que provavelmente você nunca viu. Para saber por que você já viu tantos pombos adultos, mas nunca um bebê pombo, basta você clicar bem aqui. E também tem esse outro vídeo relacionado aqui, ó. Vai lá ver. E ó, esse aqui é o Gleibe, que tá aí curtindo um rolê com as suas sobrinhas. E Gleibe, muito obrigado por acreditar no ponto em comum e na sua mensagem. Sério, valeu de verdade. E não se esquece que quarta-feira tem vídeo novo. Tchau!